Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Paracelsus e a alquimia medicinal. O livro foi publicado no ano de 2006 pela editora Gaia, contém 74 páginas, é dividido em 6 capítulos e foi escrito por Robson Fernandes de Farias. Bom, antes de nós continuarmos, é preciso destacar que essa é uma biografia. E como em qualquer contexto literário, mas em especial no caso de biografias, é importante que se mantenha uma postura de pensamento crítico. Crítico no bom sentido, ou seja, que se analise, que se avalie as informações apresentadas pelo biógrafo sem tomar partido daquilo de forma absolutista. Por quê? Porque pesquisas biográficas elas estão limitadas a todo o contexto daquela pesquisa, que pode ser um contexto de pesquisa curto ou extenso, isso vai variar. Ou pode ser limitado até pela própria questão do conhecimento que se tem disponível naquele determinado período em que a biografia foi escrita. Então o que isso quer dizer? Que, por exemplo, pode ser que sobre uma determinada figura histórica se tenha um conhecimento disponível X. Se tenha cartas que aquela figura escreveu, livros que ele próprio tenha escrito sobre si mesmo, etc. e etc. Mas digamos que em determinado momento descubra-se um diário escondido daquela determinada personalidade. O que isso gera? Novas informações. E muitas vezes essas novas informações elas podem colidir com aquelas informações, aquelas conclusões até então que se tinha, ou acrescentar informações àquela que já se possuía. Ou seja, o mais importante é manter em mente que biografias elas têm todas essas características e é sempre bom, caso você tenha interesse em saber mais sobre uma determinada figura histórica, consultar mais de uma biografia. Eu não estou falando isso só em relação a esse livro, obviamente. Estou falando de forma geral, porque essa não é a primeira biografia que eu apresento aqui no canal e nem vai ser a última. Não só por livros que eu pretendo comprar, mas por livros que eu já tenho aqui em casa. Então, faço questão de frisar esse detalhe. Além disso, as informações que eu passar aqui, elas em geral estão relacionadas ao conteúdo do livro. A não ser que eu frise isso de uma maneira muito específica, o conteúdo apresentado é o conteúdo que o autor expõe no seu livro. Então, datas, nomes, locais e coisas desse tipo, em geral vão estar relacionadas àquilo que o autor tenha passado dentro do seu livro. Se em determinado momento acontecer isso que eu disse anteriormente, é obviamente que eu vou fazer o possível para trazer esse comparativo. Obviamente num outro momento, num outro vídeo, numa outra resenha, mas então eu vou tentar, da maneira do possível, trazer esse comparativo, ou seja, no livro tal, o autor tal afirma tal coisa sobre determinada figura, neste livro aqui, o autor tal afirma tal coisa sobre esta mesma figura, ok? Bom, Paracelso é uma figura mais ou menos conhecida, acho que por todos aqueles que já pretenderam ou estudaram um pouquinho sobre a alquimia. Ele é uma das figuras de maior destaque dentro desse campo, sendo atribuída a ele o desenvolvimento da espagíria, que é um dos ramos existentes, uma das técnicas, digamos assim, existentes dentro do contexto da alquimia. Então, no outro dia me fizeram uma pergunta e eu percebi que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade no discernimento dessas ciências. Então, antes de mais nada, é preciso ressaltar que no esoterismo ocidental existem as chamadas santas ciências, e essas santas ciências elas são divididas basicamente em as três grandes ciências arcanas, que é a magia, a astrologia e a alquimia. São, digamos, as três grandes ciências de base.
né? E obviamente em cada grupo desses se subdividem quase uma infinidade de segmentos diferentes. Mas esses três são as grandes três bases que nós temos aqui no esoterismo ocidental. E, bom, e Paracelso era então um dos grandes destaques dentro desse contexto da alquimia, né? Então, ele nasceu na Europa, no século XV, e filho de pais pobres e etc. O pai dele era professor de alquimia. E então percebe-se aí também um detalhe interessante, né? Porque hoje em dia, né, e isso também se dá com outras matérias, assim como com o tarô e etc., e até com a própria magia, tem-se a ideia dessa coisa do segredo, né? Como se essas coisas tivessem sempre, durante toda a história, elas tivessem sido secretas de forma absolutista, etc. E quando nós estudamos a história dessas personalidades e dessas ciências, nós percebemos que nem sempre foi assim. Por quê? Nem sempre se houve uma interpretação negativa sobre todo o contexto esotérico. Algumas dessas ciências eram consideradas ciências conforme o entendimento de hoje, né? Ou seja, elas, apesar do teor místico que muitas delas tinham, do teor esotérico, nem sempre elas eram atribuídas à necessidade de um ocultamento daquilo. Porque a crença dominante não considerava aquilo algo demoníaco, até então. Então nós vemos que não há como dizer que, de forma generalista, que todas as ciências esotéricas, todas as ciências ocultas, como nós chamamos hoje, né, ciências ocultas, elas foram a todo tempo discriminadas pela crença dominante. Nem sempre foi assim. Então a alquimia é uma dessas ciências que era então praticada de forma, dependendo do local, obviamente, porque, por exemplo, na Inglaterra existia toda uma questão no sentido de que nem todo mundo podia praticar a alquimia, porque tinha-se a ideia de que os alquimistas produziam ouro e, em sendo eles capazes de produzirem ouro, eles eram uma ameaça, por exemplo, pro governo. Então, vê-se que o problema não era a ciência oculta em si, não era que este tipo de conhecimento é um conhecimento que vai contra Deus, está contra as nossas escrituras sagradas, etc. Não era isso, era uma questão capital, por exemplo. Mas nem todos os países eram assim, nem todos os lugares eram assim. E nem era o foco de todo mundo também ficar produzindo ouro, como é o caso que nós vamos ver em relação a Paracelso. Bom, então desde pequeno ele é filho, né, de um indivíduo que era então um alquimista, era praticante de alquimia, dava aula de alquimia. Ele desde pequeno esteve envolvido nesse universo. Já quando ele é pequeno ainda, quando ele é criança, ele é enviado para viver no mosteiro, então ele aprende, ele dá continuidade aos seus estudos. Junto a um alquimista que era então membro desse mosteiro, e logo em seguida, todo esse envolvimento com toda essa gente, ele sai pela Europa peregrinando, até porque ele não tinha muito dinheiro, né? Então ele não tinha uma estabilidade no sentido de bens, né? Ele não tinha uma residência, ele não tinha uma coisa desse tipo. Então, uma herança deixada pelos pais. E então ele sai peregrinando, né? E aprendendo, trabalhando e ensinando. O foco de Paracelso era então a questão medicinal, né? Então percebe-se pela pesquisa aqui do autor que a intenção de Paracelso não era necessariamente produzir ouro, mas era muito mais a transmutação das doenças em saúde. Ou seja, a preocupação dele era que a alquimia fosse usada, e é nesse ponto que o autor destaca, né, a importância de Paracelso, que a alquimia fosse usada para que as pessoas fossem curadas das mazelas que assolavam a vida delas.
E ele encontrava então um problema muito grande com a medicina na época, porque essa medicina ela era baseada em concepções de escritores antigos e, e esses escritores antigos, muitos deles tinham em seu pensamento médico muito de superstição, coisas que atravancavam então a evolução da própria medicina. E Paracelso se colocava então como um indivíduo que estava à frente não só daqueles aos quais os médicos da época se baseavam, mas da frente desses próprios médicos que dominavam então todo aquele contexto, que ele acusava então de serem alinhados, né, no sentido pejorativo que isso possa significar, com os boticários, ou seja, com os produtores de remédios. Mais ou menos, né, não é tão diferente do que a gente vê hoje em dia, onde alguns médicos fazem acordos com farmácias, com determinadas empresas farmacêuticas, na intenção de que seus pacientes financiem essas empresas. Então, uma amostra dessa questão, né, do ego, digamos assim, de Paracelso é o próprio nome, né? Paracelso significa então aquele que está além de Celso, né? Que foi um renomado médico e etc. dentro do contexto da medicina histórica aí. Bom, eu não vou entrar muito nesses detalhes porque realmente não é o meu campo de pesquisa, eu não sou médico, né? Mas o autor, né, que é envolvido em todo esse contexto, ele apresenta isso de forma muito, muito interessante e muito bem explicada, já que o livro ele não é demasiadamente técnico, nem no sentido esotérico da ideia, ou seja, você não vai ver grandes explicações, grandes explanações sobre os contextos alquímicos de Paracelso, nem sobre a própria questão química. É lógico que existem citações sobre esses dois campos, mas as citações elas são feitas de uma forma suficientemente clara que faz com que qualquer pessoa, mesmo aquelas que sejam laicas dos dois assuntos, consiga entender. Então, isso não é um problema nesse livro. Não existe uma dificuldade no entendimento. O foco do autor é realmente trazer a biografia de Paracelso conforme a pesquisa dele mostrou. O livro começa com uma introdução que dura mais ou menos uma página e aí ele faz uma espécie de resumo sobre o que o livro vem trazendo, etc. É realmente autoexplicativo. O segundo capítulo se chama Paracelsus e aí ele traz toda a questão biográfica de Paracelso e vem trazendo todos esses elementos que eu já disse anteriormente, onde tratam da infância dele, dos pais dele, mas tudo de uma maneira muito, muito resumida, muito simples, basicamente tratando do local de nascimento, da data, quem eram os pais, mais ou menos algumas pessoas com quem ele conviveu. E um detalhe interessante que o autor ressalta é a questão da personalidade de Paracelso. Nesse ponto, o autor faz uma série de citações daquilo que teria sido dito por Paracelso, porém ele não cita os livros da qual ele tirou essas citações. Então isso é um pouco complicado a nível de pesquisa, né, para quem queira se aprofundar um pouco mais, porque ele dá a bibliografia, e a bibliografia é relativamente extensa. Tem cerca de 6 páginas de bibliografia, entretanto, o autor não dá as notas de rodapé quando ele faz essas citações, ou seja, fica difícil saber de onde ele tirou aquela determinada citação, né, com tantos livros sendo citados na bibliografia. Então, o único jeito é ler todos os livros, ou talvez, quem sabe, conseguir achar no Google. É aqui na página 25 que ele faz a citação, uma das várias citações sobre a personalidade de Paracelso. Ele fala assim: consta que, de tipo franzino e quase careca, Paracelso tinha, no geral, uma aparência bastante feminina, motivo pelo qual seus inimigos e desafetos em geral afirmavam ter sido ele emasculado quando era criança. Tal afirmação, embora nunca tenha sido comprovada, parece ter bom fundamento de verdade.
em função do fato de Paracelsus apresentar realmente traços delicados, além de ter sido durante toda a sua vida imberbe, ou seja, não tinha barba. Indícios que apontam para uma deficiência de hormônios masculinos. Além disso, jamais demonstrou qualquer interesse por sexo, o que reforça ainda mais a tese da emasculação. Essa emasculação teria ocorrido por motivo de doença, ou sido praticada no ato de pura maldade, por soldados errantes. A hipótese da emasculação também ajuda a entender a personalidade de Paracelsus, sempre em busca da turbulência e do confronto, quem sabe à procura de autoafirmação. E aí a gente pode elocubrar em cima de várias questões, né? O fato da questão genética, como o autor coloca aqui, ou o fato de uma emasculação forçada, ou ainda tem uma questão de sexualidade, podemos cogitar que ele fosse então homossexual, o que não é algo tão incomum de se encontrar assim dentro do contexto religioso, né? Desde a antiguidade até os dias de hoje, apesar da tentativa de muitos tentarem ocultar essa realidade. Então, bom, elucubrações podem surgir aos montes. E aí, mas o fato que eu quero destacar aqui em relação à visão piegas que algumas pessoas têm em relação a esses grandes nomes do esoterismo, né? Não é difícil encontrar dentre essas personalidades uma personalidade forte, uma personalidade que conturbava o seu período, que desagradava a maioria na maior parte do seu tempo. Ou seja, aquele pensamento de que esses que nós tomamos por mestres, no sentido do conhecimento que trouxeram e da sistematização de todo esse conhecimento, muitos deles não têm qualquer pretensão de parecer um mestre no sentido daquela coisa santificada, aquela figura imaculada e etc. Não, muitos deles eram então pessoas que causavam problemas de fato na sociedade, que conturbavam o meio ao qual viveram, né? Então não eram seres, né, absolutamente isolados, isentos da participação do dia a dia, da vida real. Eram pessoas que se dedicavam às altas ciências, à espiritualidade, ou a maneira como você chamar, mas entretanto eles também tinham uma participação ativa dentro da sociedade, porque não é difícil imaginar que, uma vez que, principalmente em termos herméticos, né, nós temos um equilíbrio entre o espiritual e o material, é lógico que se você vive uma vida espiritual e não participa do mundo material, você está tendenciando para um único lado apenas, né? Então, eu acho que esses indivíduos, a história desses indivíduos, a biografia desses indivíduos, ler sobre a vida deles é muito importante, porque nos traz os nossos pés para o chão e nos mostra a humanidade que essas pessoas tinham. Ou seja, porque muitas vezes alguns pensamentos religiosos, alguns caminhos específicos tendem a dizer que para ser um santo, no sentido de separado, ou seja, um mestre ou qualquer coisa desse tipo, um exemplo dentro do contexto espiritual, essa pessoa não tem que viver uma vida material. Essa pessoa ela não tem que ter contato com o mundo, né? Digamos assim. Então, essas pessoas não podem ter opiniões políticas, essas pessoas não podem não podem fazer sexo, essas pessoas não podem ter uma vida normal tal qual o resto da humanidade, porque isso então as desacredita como conhecedores de um determinado assunto. E isso, biografias desses indivíduos nos mostram que isso é uma inverdade, né? Muitos desses indivíduos eram pessoas que tinham as suas vidas normais, participavam ativamente de suas sociedades e tinham uma espiritualidade sendo trabalhada o tempo inteiro dentro de si mesmos. O livro traz também uma série de fotos. E se você levar em consideração que o livro tem 74 páginas,
Essas páginas elas contariam menos ainda se você considerar a quantidade de imagens que esse livro tem. Bom, isso não quer dizer que o conteúdo ou que o livro seja dispensável. Ao meu ver, não. Ao meu ver, essas imagens elas colaboram positivamente para vocês podem ver aqui a figura de Paracelso retratada de diferentes maneiras. Essas figuras elas contribuem positivamente porque elas ilustram o que o autor está apresentando. Aqui, figuras alquímicas. Entretanto, reduz o conteúdo do livro, né? Então, como eu escrevo lá no blog, esse é um livro que você lê em cerca de uma hora e pouco, curtindo um fim de tarde, bebendo um chazinho. Bom, a continuidade aqui dos capítulos, logo depois que ele traz toda essa questão da biografia de Paracelso, né, no sentido de trazer então os elementos da sua vida, e dentro do capítulo chamado Paracelso, vem então a iatroquímica. Eu não vou me meter a besta aqui para tentar explicar o que seja isso, porque é um termo que eu realmente não conhecia, então eu vou ler, e eu acho que muitas pessoas também devem desconhecer o que significa isso, então eu vou ler o significado que o autor expõe aqui. Tendo aprendido medicina, mineralogia e química com seu pai, Paracelsus terminaria por unir essas três áreas do conhecimento, popularizando a chamada iatroquímica, que pode ser definida como o que chamaríamos hoje química medicinal, isto é, o uso dos conhecimentos químicos para a preparação de novos medicamentos, levando-se em conta os processos que têm lugar nos organismos vivos. Etimologicamente, a palavra vem do grego iatro, médico. Assim, o iatroquímico seria um médico químico, alguém capaz de não apenas diagnosticar uma doença, mas também de curá-la, utilizando para tal substâncias químicas. Bom, e aí nesse capítulo ele vem trazendo mais esses detalhes sobre os estudos de Paracelso e toda a sua atuação dentro do campo da alquimia e da química, que nessa época era então, né, ainda não eram coisas separadas, essas ciências elas não eram tão separadas. O que vai diferenciar essas ciências no decorrer do tempo é o fator místico, né, o fator esotérico que a alquimia possui. Então a ciência vulgar, né, a química, a medicina dos dias atuais, ela vai se separar totalmente do aspecto místico, né, do aspecto espiritual, e ela vai se focar única e exclusivamente no aspecto material, ou seja, você não precisa de nenhum entendimento filosófico, nenhuma suposição espiritual para utilizar um determinado medicamento. O próprio medicamento em si, a própria substância química, ela é atuante por si mesma. Você não precisa de nenhum outro fator para fazer uso daquela substância. Então, essa é basicamente a distinção. É a mesma coisa que acontece com a astrologia, né? A astrologia também nessa época ela era ligada à astronomia, não se tinha uma divisão muito clara dentre essas duas ciências. Em determinado momento há essa cisão, ou seja, a astrologia ela fica lidando exclusivamente com o aspecto espiritual, com o aspecto esotérico, etc. E a astronomia vai lidar puramente com os aspectos materiais. Bom, e Paracelso, apesar do seu destaque contra aqueles que seguiam o formato antigo de medicina, né, que ele tanto condenava, que ele tanto julgava e que ele batia de frente, digamos assim, né, sem o menor medo, ele também tinha o seu lado esotérico, o seu lado místico, né? Ou seja, apesar de ele utilizar da alquimia de maneira bastante científica para a época, né, ele ainda assim era influenciado e cria em determinados conhecimentos que eram conhecimentos que até hoje não podem ser comprovados no sentido científico, do entendimento científico que nós temos hoje. Então, o autor coloca assim: em seu livro A Chave da Alquimia, Paracelso enumera de forma didática as 5 origens, faculdades ou modos de curar conhecidas em sua época.
vale a pena revê-las, a fim de termos um panorama do arcabouço teórico-filosófico que se apresentava para Celsus. E aí ele vem enumerando esses tipos de medicina. A primeira é medicina natural, concebe e trata as enfermidades como ensina a vida, a natureza das plantas e conforme o que convém a cada caso por seus símbolos ou concordâncias. Nesse contexto, curará o frio pelo calor, a umidade pela secação, a superabundância pelo jejum e o repouso, e a inanição pelo aumento das comidas. A natureza dessas afecções ensina que as mesmas devem ser tratadas pela aplicação de ações contrárias. Avicena, Galeno e Rosas foram alguns dos defensores e comentaristas desta teoria. Aí ele vem, a segunda é medicina específica, medicina caracterológica ou cabalística, medicina dos espíritos, medicina da fé. E aí tem mais imagens aqui. As alquímicas. Bom, definitivamente Paracelso é uma figura de extrema importância para todos aqueles que se pretendem estudar alquimia. Ele não é um autor descartável, ou seja, ele é um autor que você tem que ler, não só aquilo que ele escreveu, como aquilo que está escrito sobre ele. É uma figura de destaque não só pelo seu conhecimento, né, que contribui até hoje Paracelso, então ele não é apenas estudado por esoteristas, por ocultistas, mas por médicos, etc., pesquisadores do campo da ciência vulgar. Mas foi uma figura bastante controversa, né? E além dos motivos que são citados aqui, que eu destaquei aqui nesse vídeo, vale ressaltar que também tinha sua humanidade, apesar da sua megalomania ou a sua realidade em se afirmar como um enviado de Deus para então trazer um conhecimento que mudaria o rumo da química e da medicina. O livro é certamente recomendado. Ele é um livro leve, de fácil leitura, rápido, que vai te acrescentar conhecimento e que não vai te exigir muito esforço no sentido de entendimento. Então, a nível introdutório, me parece uma ótima pedida. Me despertou a curiosidade para ler mais sobre a vida de Paracelso e todo esse contexto europeu da Idade Média e tudo. Ele é muitas vezes retratado como extremos, né? E eu destaco isso inclusive na resenha escrita, que ou se fala de Inquisição ou se fala de uma Europa belíssima, né? Que não tem problemas, e etc. E a gente vê que os problemas eles existiam e eles eram diversos entre si, né? Em cada área você tinha uma problemática e nem sempre essas problemáticas são exatamente como nos contam, ou seja, as pessoas às vezes tendem a generalizar tudo dizendo a igreja fazia isso e condenava todos esses tipos, e a gente vê que não é exatamente assim quando a gente se depara com esses estudos históricos, né? Essas referências principalmente no campo do ocultismo e do esoterismo. Então, certamente recomendado para todos aqueles que têm interesse por alquimia, por espagíria, por ocultismo de uma forma geral, ou até pelo próprio interesse na medicina. Eu acho que vale a pena a leitura. Muito obrigado pela atenção, fica aí a minha dica e até a próxima.